Está começando mais um VIPcast, o seu podcast que a gente fala de agronegócio, fala de investimento, fala de empreendedorismo aqui em Paracatu. E hoje, num episódio muito importante, a gente vai falar sobre o planejamento de safra 25-26 e quais desafios que a gente está encontrando no meio do caminho. Nós estamos em fevereiro de 2026 e pode ser que esse vídeo te ajude a planejar a sua safra. E para isso nós convidamos um engenheiro agrônomo, especialista em produção de plantas, que é consultor da Tesa Consultoria, que atende todo o Noroeste de Minas e Alto Paranaíba. Convidamos ele, Elias Lima, seja bem-vindo ao nosso podcast para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigado, Tobias. Eu sou o Elias, sou sócio-diretor da Tesa Consultoria. Agradeço, Tobias, aí pelo convite e podem ficar atentos aí que terá muita conversa boa aqui hoje. Maravilha, Elias. Então, já para colocar você em saia justa, né? Quais foram os desafios que você encontrou nessa safra 25-26? A gente sabe que tem N desafios aqui na região, uma região extremamente demandada pelo agronegócio, mas eu queria ouvir de você quais foram esses principais desafios que você encontrou nessa safra que está em curso. Tobias, um desafio muito grande que nós tivemos essa safra, porque sim, a safra vinha já de um baixo valor da soja no ano passado, então o produtor precisa ganhar, precisa ter lucro, mas ele queria ao mesmo tempo investir menos. Então você precisa, primeiro, esse desafio de encontrar os recursos que vai entregar um resultado num baixo custo. E nós tivemos um grande desafio de chuva, né? Então a chuva, ela acabou atrasando e naquele início do plantio, o ano passado, por exemplo, no sequeiro, o início de outubro, na primeira semana de outubro, já tinha gente conseguindo plantar. Essa safra, ela atrasou um pouquinho e quando ela veio, ela deu uma startada na chuva, uma semana, e ela parou por 15 dias em algumas regiões. Já pegou um solão brabo, né? Já pegou um sol bravo. Aí se você já tem um problema, já tem uma semente que não tem um vigor tão bom, você já começa a ter o stand comprometido. Então, se a gente observar, grande parte das lavouras desse ano do sequeiro ficou com o stand um pouco abaixo do desejável. Entendi. Porque teve uma falha de plantio, de emergência em função do clima, que não justificava você replantar aquilo de novo. Então, você teve que conviver. Ô, Elias, deixa eu te perguntar. Essas sementes que são plantadas, pegam uma chuvinha ali 2, 3 dias, depois fica, como você falou, 15 dias sem chuva. Geralmente a semente consegue suportar esse sol? Como é que funciona esse planejamento? Tobias, isso é uma dúvida constante e que bom que você falou disso, cara. Ó, se a gente pensar assim, a semente ela precisa de uma determinada quantidade de água para ela embeber, que a gente fala, né? E ela conseguir germinar. Aí tem o processo dela de germinar, que é quando ela solta a primeira radícula ali da semente, e o processo de emergência, que é quando ela já sai para fora do solo. Se você pôr uma semente com vigor bom num solo seco e demorar 10, 15 dias para chover, você vai perder muito pouco. Mas se você pôr essa semente no solo com umidade, que ela não esteja na capacidade de campo, aquela umidade ela não é o suficiente para completar o processo de germinação, aí você começa a ter perdas por stand, principalmente o vigor vai Quando você fala capacidade de solo, é o solo encharcado, né? Exato. Que aí ele começa a embebedar a semente, mas o sol vem e cozinha ela ali, né? O que seria uma capacidade de campo? A gente fazer uma comparação assim. Imagina a gente pegar uma esponja dessas de lavar louça e você vai pingando a água nela. Quando ela pingou a primeira gota fora, seria a capacidade dela de reter água. Então, a capacidade de campo é o quanto o meu solo consegue reter de água sem ter o escorrimento, vamos dizer assim. Então, isso impacta diretamente na emergência. Nesse ano, você acha que o pessoal sofreu nesse ponto específico por causa dessa chuvinha que deu? Deu uma chuvinha? Deu uma chuvinha, aí acreditou-se que ia continuar, começou a plantar, iniciou o plantio em algumas áreas, até com a umidade um pouco mais baixa e confiando na chuva. E ela foi muito irregular, Tobias. A gente via em uma fazenda chovendo 60 milímetros e a outra vizinha de cerca chovendo 10, chovendo 5. Então, ela foi muito irregular nesse começo. Isso acabou comprometendo o stand, principalmente de algumas áreas de sequeiro. E com a seca, isso traz outros problemas, que é praga, né? Então, teve muitas pragas, o cascudinho esse ano, reduzindo o stand de planta, porque está mais seco. O cascudinho é o quê? Ele é um besourinho bem com a casca bem dura mesmo, assim, bem metálica, alguns deles mais metálicos, outros mais fosco um pouco, e ele corta a planta. Sei. Quando ela está novinha. Entendi. Mas então, você, nesse começo, esse
foi o principal desafio que você elenca aqui pra gente, foi essa parte da chuva, que foi muito irregular. Foi muito irregular, ela comprometeu bastante a janela de plantio e consequentemente, vai comprometer a safrinha, né? Porque eu vou ter a minha área liberada mais tarde. Entendi, entendeu? entendi. O pessoal conseguiu, em média, aqui na região, você acha que plantar até quando teve plantio ainda para soja? Tobias, Porque geralmente a janela é de 15 de outubro até 15 de dezembro, podemos colocar assim? O ideal seria você plantar ali depois do dia 10 de outubro, né? O pessoal começa antes, principalmente quem planta milho semente. Mas o que a pessoa tem que entender, Tobias, é o seguinte, toda vez que ele planta uma soja mais cedo, o calor tá maior, você ainda não tem chuva, você perde um pouco do potencial daquela lavoura. E quando você planta muito cedo. E quando você passa de novembro e entra em dezembro, antigamente tem um pessoal que brincava, né? Falava assim, a cada dia de dezembro que você entra, é um saco a menos. Hoje eu diria que até mais que isso já, né? Porque vai saindo da janela já, né? Já vai Exato. pegando outras pragas que já estão pelo meio do caminho, né? Exato. E aí você já tem uma soja com... Pensa, esse ano, Tobias, teve gente que plantou na última semana de dezembro. Nossa. E aí você pega a gente que plantou dia 20 de setembro. Então nós estamos falando que tinha gente quase colhendo soja. Já tinha 60 dias de lavoura. Uma lavoura que já não está sendo cuidada mais, porque né, uma lavoura aí, ali em final de dezembro, né, o cara que plantou final de setembro, nós estamos falando de 100 dias. Ele plantou, às vezes, uma soja precoce, ele já não está cuidando mais. Então, praga, doença, e você tem uma lavoura nova do lado. Justamente. Sem nenhuma, como diz o outro, sem nenhuma resistência ainda, né? Então, às vezes, Tobias, o que precisa fazer? Bom, o meu planejamento é soja, mas a chuva começou a atrasar. Eu estou entrando em dezembro. Precisa tentar buscar outras alternativas. Talvez virar para um milho. Tem que tentar fazer uma coisa diferente. Porque o custo, quanto mais tarde você planta a soja ali em dezembro, maior é seu custo e menor a sua rentabilidade. Essa opção que você comentou, ela ainda é viável, considerando, por exemplo, que o cara fez o planejamento para plantar a soja, né? Comprou semente, comprou adubo. Você acha que em curso da safra ainda dá tempo de fazer esse remanejamento, mudar a cultura? O mais complicado aí, Tobias, vai ser a semente. Principalmente se ela já estiver na fazenda. Então, o que é o ideal? O produtor requerer essa semente para dentro da propriedade próximo ao plantio. Por vários motivos. Primeiro que a maioria deles não tem um ambiente ideal para guardar essa semente, para acomodar ela. E se surgir algum imprevisto, ele consegue fazer uma mudança, né? A parte dos produtos você consegue realocar. Agora, plantar soja final de dezembro é tiro no escuro. Quando você fala que o pessoal já está plantando em dezembro e já tem outras lavouras que já estão em fase terminal, né? Digamos assim, já está na parte final. Já está, às vezes, até dessecando. Acredito eu que a mosca branca sai dali e vai para essa que está começando, né? Que é um problema que a gente tem na região. Como é que você está vendo a mosca branca esse ano? Tobias, a mosca branca aqui, quando a gente fala de vão, sempre teve problema. Uns anos menos, outros mais. Mas de 3 anos para cá está sendo recorrente. Então, pensa bem, nós temos uma lavoura com 100 dias. Uma lavoura que vai fechar seu ciclo ali com 110. Nessa lavoura de 100 dias, o produtor não está investindo mais para controlar a mosca branca. E nós temos uma do lado, que seja com uma semana ou com 30 dias, que ainda a taxa de infecção pode ser muito alta ainda nessa lavoura. E você vai ter essa mosca toda ela migrando, a hora que a soja começa a madurar, mudar a cor, entrar no seu estado de maturação, essas moscas começam a migrar tudo para a área mais verde. E é onde você não consegue controlar. Então, o nosso desafio com mosca branca, ele está sendo contínuo, todo ano. Eu acho que esse ano, inclusive, com essa variação que a chuva teve, porque no nosso episódio, um dos nossos episódios anteriores, o Fred comentou que o ciclo da mosca branca, ela diminui quando está muito quente. Então, esse ano foi um ano, eu acredito, um dos mais quentes de outubro, novembro aqui, foi muito quente. Isso pode ser um agravante desse ano, dessa safra, na sua opinião? Com certeza, Tobias. Todos os insetos, cigarrinha, mosca branca, lagarta, quando está muito quente, ela acelera o metabolismo dela, ela se alimenta mais e ela encurta o ciclo. Então, você tem várias gerações, você tem mais gerações dentro da mesma safra. E muitas vezes o manejo começa a ser feito num ponto onde, vamos dizer, você já perdeu o controle. Não é feito no início, né? Porque nós temos aqui na nossa região, infelizmente, uma ponte verde de plantas que transmite, que hospedam a mosca ali para ela ficar reproduzindo, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. E eu acredito que essa mosca branca também está indo para o lado do feijão do verão, né?
Com certeza. Nós temos um grande problema na região nossa, como você mencionou do Fred mesmo, sempre fala muito sobre o vazio do feijão. Nós temos um grande problema, Tobias, que é o seguinte, nós temos um feijão de verão plantado na Chapada, esse feijão já está iniciando colheita, então não teve problema com mosca. Muito pouco. Por quê? Chapada é mais fresco, ela chega mais tarde na Chapada. Entendi. Só que, em contrapartida, nós temos pessoas já plantando feijão, com feijão em emergência. Então, esse é um problema para nós, porque você vai manter a virulência alta. A soja mesmo, quando a gente fala de mosca branca, esse ano tem muito mais lavoura de soja apresentando vírus do que o ano passado. Entendi. Então, você vê que vai aumentando, porque nós estamos mantendo alimento o ano todo para ela. Tá sempre soja ou feijão por ali, né? Sempre soja ou feijão. Aí na hora que você tira a soja, tem o feijão que o pessoal planta agora, sabe como o senhor comentou. E na hora que vai colher esse feijão, já tá vindo outro feijão, que é o feijão de inverno, né? É, justamente. E pode acontecer, Tobias, igual ano passado. O ano passado teve plantio de feijão até agosto. Então, o que às vezes falta um pouquinho de orientação para entender que um feijão plantado em agosto, com mosca ou sem mosca, a chance dele produzir é mínima. Ele não vai ter uma produção boa. E ele ainda vai manter um hospedeiro para continuar multiplicando o vírus. Então, esses casos do produtor realmente está existindo ainda. Mesmo com toda essa confusão que está acontecendo, ainda existem produtores que antecipam o feijão para essa época agora. Que deveria, em tese, ter um sorgo, um milho, para dar uma acalmada na população de mosca branca, né? É isso aí mesmo, Tobias. O que acontece? O feijão, se a gente pegar agora, nessa época que nós estamos, o preço acaba subindo um pouco. E falta um pouco de feijão, a safrinha lá embaixo, no sul, quebrou um pouco, colheu menos do que estava previsto, a safra de feijão. Então, algumas pessoas vão meio assim na esperança de colher primeiro e vender num preço bom. E acabam não analisando todo o cenário. Então, mosca não é um negócio novo, né, Tobias? Você vê quantos anos a gente já vem sofrendo aqui com mosca, com feijão, e você tem um feijão plantado agora, final de janeiro, tiro no escuro, assim. Eu tive uma conversa com um amigo meu recente, que ele é produtor rural, só que ele tem diminuído as áreas dele, tem transformado em gado, sabe? Colocado gado no pivô. E eu perguntei para ele, eu falei, mas que conversa é essa, né? Para mim era novidade ele colocar isso, tirar a soja, tirar a lavoura para colocar gado. Aí ele virou para mim e falou assim, Tobias, a ganância tá demais. Não dá pra gente confiar no que seu vizinho vai fazer. E isso está atrapalhando o planejamento de uma região. Porque uma região como a nossa, tão com um agronegócio tão potente, né? Eu acho que deveria ter uma parceria maior entre os produtores para a gente poder dimensionar melhor, né, o que a região vai produzir, como vai produzir, para diminuir essas pragas, né? Essa conversa, como você falou, é antiga, né? A mosca branca está aí dando prejuízo há muito tempo, né? Exato, Tobias. E o manejo da mosca, muitas vezes a gente fica esperando, a pessoa fica esperando um produto salvador, milagroso. E não existe. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma junção de produtos diferentes. Talvez você vai ter que fazer 3 tipos de produto numa única aplicação, pensando em mosca, fazer um biológico associado com um químico. Mas quando você fala para essa parte, por exemplo, o produtor resolveu pôr um gado lá dentro do pivô. Eu sempre falo, nós da Tesa sempre falamos muito isso com os clientes nossos. Cara, vale a pena você colocar todos os ovos numa única bandeja, né? Uma frase antiga. Então, você precisa planejar o sistema e não ficar na ânsia de querer fazer um feijão, ou tudo milho, porque o milho vai chegar a R$100. Não vai, cara. O feijão vai chegar a 300, não vai. Pode chegar, mas ele não vai se sustentar nesse patamar. Não é real, né? Não é um negócio sustentável. Mas você comentou da cigarrinha. Eu queria que você também falasse pra gente, porque agora tem muita gente que está começando a safra do milho, né? Já está tirando um pouquinho da soja e já está colocando milho. E a cigarrinha é um problema para o milho, né? Como é que você está vendo a região? Ainda está com essa pressão? Como é que está esse ano de safra? Tobias, a cigarrinha hoje é o que mais tira a produtividade do milho, né? Seguido por doenças. E nós tivemos o plantio de verão, começado ali final de outubro, novembro. E no início foi bem tranquilo se nós compararmos com as outras safras. Uma pressão baixa de cigarrinha. Só que naquela hora da pressão baixa, você não pode baixar a guarda. O manejo da cigarrinha, ela tem que ser feita, você enxergando ela ou não, vamos dizer assim. É meio um Ctrl-C, Ctrl-V. Lógico, você tem que saber escolher os produtos. Final de dezembro, começo de janeiro, essa pressão começou a aumentar. Então, tanto é que hoje, se você rodar as lavouras de milho, você vai ver as lavouras mais antigas, que plantou primeiro, você custa ver uma planta com virose, com algum tipo de vírus. E nos plantios mais novos, você já consegue ver essas plantas expressando ali o complexo de enfesamento.
Então, a cigarrinha, ela tende novamente, para nós na safrinha agora, a ser um ponto de muita atenção. Da agora para frente. De agora para frente. Nós temos milho o ano todo na nossa região, né, Tobias? Tem. Nós temos, sim, todas as empresas de milho multiplicam semente na nossa região. Isso é importante para a região ter eles aqui, né? E, por outro lado, nós temos que ficar mais atento, porque nós vamos precisar sempre entrar com esse manejo para cigarrinha. E o manejo para cigarrinha você faz cedo. Hoje tem vários produtos pensando não só em combater a cigarrinha, mas nós temos condições de deixar a planta mais robusta também, para suportar. Ô Elias, a gente fica falando muito assim de pragas, né? Mas me veio uma dúvida aqui. Para você combater um caso desse de mosca branca, para você tocar uma lavoura dessa de soja, por exemplo, e vencer a mosca branca, vencer ou diminuir. E você tem uma safra de milho com a cigarrinha, com essa pressão, quantas aplicações que geralmente o produtor tem que empenhar? Porque é um custo elevado, né? A quantidade de produto. Quantas aplicações, só para o pessoal entender, que tem que fazer numa cultura de soja nesse período, e a mesma coisa de milho para combater essas pragas. Como é que fica a quantidade de aplicação? Ou varia muito, ou tem um padrão? Ela vai variar um pouquinho, às vezes, de região, Tobias. Nós temos cliente na Chapada, plantando a 1.000 metros, que nós fizemos uma aplicação para mosca branca na soja dele plantada por último. Nós primeiro nem precisou fazer. Mas nós temos situações aqui no vão, por exemplo, na altitude de 600, 550, que ele vai chegar a 8, 9 aplicações até o final. Nossa. Fica quase insustentável. Isso é um custo, né, cara? E você tocou num assunto tão importante. Eu tive a oportunidade de estar no Entre Ribeiros há uns 2 anos atrás, fazendo uma palestra sobre feijão, falando de manejo de mosca branca no feijão, e a gente precisava ser mais unido entre os vizinhos. Porque pensa bem, Tobias, o produtor A está fazendo aplicação para mosca branca na fazenda dele toda. Começou na segunda, terminou na quarta. O produtor B, que é vizinho dele, não está fazendo, vai fazer na outra semana. Então, assim... sai daqui e vai para ali. Exatamente. Aí ela está migrando para lá e para cá. E aí você não vence aplicar. Então, o que você precisa entender? Além de você ter o seu planejamento, você tem que ter a curiosidade de saber o que seu vizinho está fazendo. Que dia que ele vai fazer. Que dia que ele vai fazer. Porque aí sim você vai começar a melhorar esse controle. Da região, né? Isso é importante, porque é importante a gente comentar isso, porque nós estamos vendo a região sofrer muito com essas pragas, né? Tanto mosca branca quanto cigarrinha. Imagine você, uma região como essa, fazer... você falou 8 aplicações, vamos falar que seja 5. Já é um custo, considerando que nós temos aqui 80 mil hectares irrigados. Imagina isso de impacto financeiro para quem vai colher um feijão e ter que pagar essa conta, né? Hoje, o impacto é enorme. Hoje, se nós pegarmos as aplicações para mosca branca, quando a gente fala do ambiente mais do vão aqui, é um custo hoje que só está perdendo para o fertilizante. Cara. Então, hoje é um custo mais alto que fungicida, é um custo... Porque você vai ter que usar produtos bons, né, mais de ponta. Não dá para você ficar sempre... Você tem que rotacionar as moléculas para você melhorar o controle, né? Então, você sempre vai estar entrando com biológico junto, com químico, às vezes 2 moléculas, porque você tem vários estágios da mosca. Você tem ela ninfa, ela adulta, tem o ovo, tem os estágios de ninfa dela, que não aí são todos você tem que aplicar produtos diferentes para cada fase que ela está, né? Justamente, específico a cada fase. É por isso que fica cada vez mais caro, né? Mas sobre a cigarrinha, quanto você está vendo, em média, quantas aplicações tem que fazer para conseguir combater? Hoje a planta de milho, Tobias, o ideal, o período de maior infecção dela é até no estágio vegetativo de V6 ali, que é quando está com 6 folhas original aberta já. Então, o ideal é que você já inicie as aplicações ali quando a gente fala de palito, que é quando a planta já apontou para fora, um charuto, fica parecendo um charutinho milho. Ali já é hora de você entrar com uma aplicação, talvez uma aplicação com choque mesmo. E você vai fazendo ele por fase, no intervalo mais curto. Então, eu diria que hoje em torno de 5 a 6 aplicações, porque você também tem o pulgão alado, que é o que transmite a virose, que ele precisa ser combatido no início também da depois de desenvolver já não segura mais. Justamente. Então, hoje, cigarrinho em torno de 5 a 6 aplicações para você, uma lavoura de alto investimento, buscando um alto teto produtivo, empregando alguns produtos ali para ajudar a planta a se preparar para conviver com o mínimo possível que tiver ali do complexo de enfesamento. E lagartas também, que é outro problema grande nosso para o milho hoje. Né? As tecnologias já não tem mais aquela... Em ambas essas culturas,
fazendo esse protocolo que você mencionou, ainda consegue ter produtividade? Ou você acha que mesmo assim tem quebra por causa da praga? Você sempre vai ter um pouquinho de quebra por causa do potencial de milho. Se nós voltarmos há 10 anos atrás, ô Tobias, já tinha gente colhendo 220 sacas de milho por hectare na Chapada. 220, 230. Hoje nós ainda não conseguimos romper essa barreira. Porque de 2013, 2014 para cá, que começou a aumentar muito o complexo de enfesamento transmitido pela cigarrinha, por mais que você faça todo o cuidado, um mínimo você ainda perde. Mas você consegue, tem trabalho de pesquisadores e mostrando que você perde de 20% até 70%, 80% da lavoura. Entendi. Mas é realmente um manejo importante, senão isso aí a cultura não consegue entregar o que a gente precisa, né? E a cigarrinha é a mesma coisa, Tobias. Se você tem milho, cara, o seu vizinho tem milho, é difícil, mas tenta dialogar, cara. Perguntar, né? Pergunta, que dia que você vai aplicar aí? Que dia que nós vamos combater esse trem junto aqui? Porque se você fizer tudo junto, fica mais fácil. É, lógico, com certeza. E como é que você está vendo, Elias, o planejamento do pessoal agora? Nós já entramos em 26, alguns produtores já estão finalizando essa safra de soja, mas como é que você está vendo o planejamento do pessoal para 26, considerando tudo isso que a gente está vendo? Nós estamos vendo cigarrinha, tem o vírus da fumagina. Como é que você está vendo o planejamento do pessoal para entrar agora o inverno de 26, porque o pessoal é nesse momento que toma essa decisão, né? Se vai para o milho ou se vai para o feijão do inverno. Justamente, Tobias. Se pegar, por exemplo, tem alguns clientes nossos lá no Alto Paranaíba que já estão colhendo e plantando milho safrinha. Lá, como é área de sequeiro, lá já está bem definido. A região nossa, como tem muito irrigado, né? Nós somos privilegiados, vamos dizer assim, por ter essa grande área irrigada, acaba que a grande maioria dos produtores decide em cima da hora o que ele vai fazer. Para você ter uma ideia, tem cliente que vai colher a soja daqui 15 dias, 20 dias, ele ainda não definiu se ele vai plantar um milho ou vai esperar para o feijão, ele está na dúvida ainda. Entendi. E aí é onde a gente entra para orientar ele. O que a gente sempre orienta, o Tobias? Que você pense no sistema. Porque enquanto a gente estiver pensando só nessa safra, eu vou plantar feijão porque o feijão está R$350. Mas como que está o meu sistema de produção dentro da minha fazenda? Então, assim, a safra ela está sendo, como você disse, ela não está sendo planejada, ela está sendo feita agora. Né? Porque planejá-la teria que ser com antecedência. O que teria que estar planejado agora já é a próxima safra de soja. Então, a maioria deles, alguns já comprou tudo, mas a maioria estão comprando os produtos agora, definindo o que vai ser milho, o que vai ser trigo. E aí agora não é a hora de você olhar o preço da commodity agora. Porque depois, até porque na hora da colheita tudo muda, né? Exato. 90 dias pode... Muda tudo. Então, esse planejamento ele está muito em cima da hora. Talvez até por causa das condições de mercado mesmo, né? Os preços muito baixos das commodities. Mas, em geral, aqui o pessoal, na sua opinião, o pessoal vai entrar no feijão ou vai para o trigo? Como é que está isso? Eu até brinco, Tobias, com os clientes nossos, os que plantam feijão todo ano, né? Eu falo assim, no feijão não aceita aventureiro, né? Porque, assim, é onde você consegue ganhar um pouquinho mais, só que o nível de investimento é muito alto. Então, às vezes, algum cliente da Tesa pergunta, fala assim, será que eu planto feijão esse ano? Eu falo, quantos anos faz que você planta feijão? Faz 15. Fala, se você não plantar, o feijão é R$500. A gente brinca com ele, porque tipo assim, né? A lei de Murphy, né? Mas o que a gente tem visto, Tobias, nossos clientes nossos, a maioria deles não vai reduzir a área de feijão, cara. Não está no planejamento reduzir. Na Chapada, vai reduzir um pouco, porque o cara está com a ideia de talvez entrar com trigo, né? Para fazer uma rotação. Aqui no vão, a gente está conseguindo pôr trigo em algumas áreas. Então, só que aí você vai pôr o trigo agora, para reduzir o feijão, não adianta você olhar o preço do trigo e falar, hoje... Assim, a produção mundial de trigo está 20% acima do consumo. Mas você tem que olhar o sistema como um todo. Ele se paga e te sobra um pouco, vamos pensar no sistema. Mas o feijão, dificilmente ele vai reduzir. O que vai fazer reduzir o feijão, Tobias, é se a gente for entrando dentro da janela de plantio, que seria abril, maio aqui para nós, e a pressão de mosca continuar alta. Aí muita gente vai tirar o pé. Vai tirar o pé do feijão. Porque a mosca, como a gente está vendo essa pressão, igual ano passado. Ano passado nós tivemos estimativa de ter gradeado aqui na região 5 mil hectares de feijão. E isso, o impacto financeiro na região é gigantesca, né? Se esse ano, com a pressão que a mosca branca está apresentando, pode ser que a gente tenha esse mesmo cenário? As chances são grandes, Tobias, da gente ter um cenário semelhante, porque nós temos aquilo nós vamos ter soja colhendo muito tarde. Nós temos um problema da soja colhendo muito tarde
E nós temos o problema de pessoas que plantou o feijão agora, no final de janeiro, que vai formar essa ponte, e o feijão pior ainda, né? Que vai estar carregando ali o vírus do mosaico para próximas lavouras de feijão. Então, assim, a chance de perder novamente é muito grande. E quando a gente fala de 4, 5 mil hectares gradeado, ainda tem a área que conduziu, mas não pagou nem metade do custo. Tem áreas de 10 sacas de feijão. Teve que fazer muito combate, né? Muito combate. E a produtividade não acompanha. E caiu a produtividade, colheu 15 sacas, 12 sacas, e você ainda perde em qualidade de grãos, porque quando você tem um problema de vírus no feijão, não dá peneira, né? O grão fica miúdo. Entendi. E aí o mercado dele é pior. É pior, o preço é bem menor. Mas assim, esse ano a gente fez uma avaliação aqui no escritório que nós conseguimos tem algumas estações de referência da Agência Nacional de Água que a gente monitora a vazão do rio e monitora a chuva que caiu. Nós estamos, em termos de água, na nossa avaliação, num cenário muito semelhante a 23, 24, que foi um ano complicado também, que em 24 nós tivemos vários rios que secaram, culturas que não conseguiram terminar o seu ciclo de irrigação, e a gente imagina que isso pode se repetir, apesar de que agora em fevereiro está tendo muita chuva, mas são aquelas chuvas de pancada, né? Dá aquela pancada, o solo encharca, depois que ele encharca, ele já não absorve, não passa para o lençol freático essa recarga, né? Então, sabendo que o que mantém o rio no inverno é a nascente, é a vereda que vai soltando aquela água devagarzinho, né? Na sua opinião, será que água esse ano pode ser um problema para a gente? Ô, Tobias, quando você fala da chuva, nós tivemos já um impacto dentro dessa safra de soja em áreas irrigadas. Teve área que, quando ficou aqueles 15 dias sem chuva, porque a gente já vinha de um período de seca normal, né? Que nós temos aqui mesmo, e plantamos a soja no pivô com a represa um pouco baixa. E a chuva não engrenou. Naquela janela que nós tivemos ali de 15 dias sem chuva, teve lugar que já não conseguiu irrigar. E esse levantamento que vocês fizeram é importantíssimo para alertar os produtores. Porque o volume de chuva ele não vai mudar. Né? O que está acontecendo é que ele vai cair de uma vez, igual a gente está vendo, e dando pancada de 100 milímetros, 80 milímetros. E essa água, como você mesmo mencionou, atinge a capacidade de campo, ela vai embora. Então, quando o produtor que vai planejar a safra dele agora, da safrinha, ele tem que pensar bem como que está a capacidade dele. Então, se ele vai plantar um feijão, como que é o histórico dele de irrigação? Se ele vai plantar um feijão em abril, ele vai ter que irrigar esse feijão até final de junho. Então, ele precisa analisar isso, porque a chance de faltar água e começar a ter conflito, ela existe, ela é grande. E aí, Elias, é importante a gente colocar que quando a gente avalia, né, você falou que essa avaliação nossa é muito importante, mas eu gosto de comparar os anos, sabe? E a gente observa, por exemplo, que a chuva 24, 25, na minha visão, foi o período chuvoso perfeito, que começou a chover em outubro e até maio ainda teve uma chuvinha aqui e outra ali. Então, esse período extenso, com chuvas um pouco mais moderadas, é o que a gente precisa para a bacia ter água no inverno. Porque aí você vai recarregar o lençol freático, vai recarregar as nascentes, as veredas, as barragens, vai estar tudo cheia. Muito melhor do que essas pancadas, como você falou, chega na capacidade do solo ali, e aí ele não absorve mais nada, a água vai-se embora. O rio Paracatu fica em 8 metros de altura, mas chega no inverno ele vai lá para baixo. E aí, quando a gente compara com esse ano de 23, 24, eu trago na memória essa crise que nós tivemos no inverno, né? Porque, cara, 24 foi muito conflito, né? Eu que gerencio algumas áreas de conflito, nós tivemos regiões que nós tivemos que pedir o cara, desliga aí para fulano de tal irrigar, o vizinho dele que está no mesmo corpo d'água, para ter um pouquinho de água e ele salvar alguma coisa. Porque sem água no rio não tem conversa, né? E eu acho que esse ano tem tudo, né? Obviamente que a gente não consegue prever o futuro, mas tem todas as chances de termos igualzinho 23, 24. Um inverno com pouca água, com baixa temperatura, que esse ano a previsão de ter bem menos temperatura do que ano passado, mas que seria um cenário perfeito para o feijão, mas em contrapartida nós podemos ter aí um inverno com pouquinha água, e isso pode elevar demais os conflitos na região, né? E a pergunta que fica é, será que o produtor está olhando para isso também? Ele está planejando alguma coisa olhando para isso? Ou ele, como diz o outro, ele não está levando em consideração esses dados? Ô, Tobias, tem muitos que olham para esse número, mas o que seria mais interessante que ele deveria ter dentro da propriedade dele? Um histórico, ano a ano. Como você está passando esse histórico, e de fato foi mesmo, 23, 24 foi muito parecido, e nós tivemos esses problemas de conflito.
Então, a maioria deles não está olhando para essa safra agora, nem do feijão, nem do milho. A maioria dos que a gente conversa. O que está olhando um pouco a água é aquele que está pensando em fazer uma terceira safra. Sim, sem nada planejado. Então, ele está pensando que ele vai plantar tipo um sorgo agora, Colhe cedo. Ou o próprio feijão mesmo, ele acha que vai conseguir plantar mais cedo, entrar com trigo depois. Aí ele está olhando essa água lá de julho a agosto. Mas a chance dela faltar antes para nós, ela existe, cara. Porque o cenário, como você disse, ele é muito semelhante com 23, 24. Então, por isso que o interessante seria eu ter um histórico dentro da minha fazenda, anual de chuva, e eu já ter planejado o que eu vou plantar, né? Pensando no ciclo, a demanda de água. Ô, Elis, mas você comentou de terceira safra. Cara, eu pessoalmente achava que isso já não era a realidade da nossa região. Mas existem ainda produtores que se arriscam com 3 safras anuais? Existe, Tobias. Bem pouco, mas existe. A grande maioria dos clientes nossos, a gente consegue mostrar para ele que vale a pena ele fazer 2 safras bem feitas, pensando no sistema. Porque a gente até brinca, né? Às vezes faz 3 safras, fica igual um pato, né? Nada voa e anda e nenhum fica bom, né? Tudo fica mais ou menos. Mas o que é o ideal? Além do cara... A terceira safra, ela é um pouco... O que o cara conseguiria fazer terceira safra? Se ele plantasse lá na Chapada, não tivesse mosca, ele plantasse um feijão precoce e colhesse cedo ali em junho para plantar um trigo. Aí ele estaria dando uma janela boa. Só que ele está entrando toda hora para fazer aplicação, tentando ganhar tanto em várias safras, que às vezes se ele pegasse 2 safras bem feitas, a renda dele no final seria maior do que as 3 juntas. Entendi. E ele fica só em operação. Então, o que precisa fazer? Roda o ano inteiro, né? Não dá férias para a turma, não para de trabalhar o tempo. O cara fica doidinho. Não consegue fazer manutenção nas máquinas. Não, é uma exatamente. loucura. E aí, o que ele precisa pensar no sistema? Nós temos clientes que plantou trigo ano passado. Se você vê a soja que está na área de trigo, ele fez 2 safras, né? Tirou a soja, esperou, entrou com trigo. Talvez o trigo, Tobias, ele vai ganhar um pouquinho menos de dinheiro do que um milho, do que um feijão. Então, a maioria às vezes não planta por causa disso. Vai porque ele está pensando naquele dinheiro que ele precisa agora. Mas se ele pensar no sistema, é uma ótima opção para nós o trigo. Se você fala pela quantidade de palha? Porque a palha é um dos benefícios, mas você muda a cultura, você muda o manejo, você muda as moléculas dos produtos, principalmente herbicida que você usa no trigo. E a palha, ela é o primeiro fungicida da soja. Porque todas as doenças da soja, com exceção da ferrugem, ela está no solo. E a palha faz essa proteção, a palha retém mais umidade, retém mantém a temperatura do solo mais amena. E aí, quando ele coloca o trigo, vem uma safra de soja com um pouco de mais qualidade. A diferença é gritante. É mesmo, cara. Eu até às vezes falo para alguns clientes nossos, tem uma área de trigo lá, tal cliente nosso, você tem que ir lá ver a soja em cima desse trigo. Então, assim, ele tem que começar a olhar o ano fechado. Porque se ele olhar safra a safra, ele sempre vai ficar querendo fazer uma safra a mais. Você ficar olhando safra, preço, safra, preço. Safra, preço, para ver o que ele vai plantar, né? Sempre pode escolher uma escolha não tão boa. Mas você comentou num ponto interessante, Elis, que eu queria que você comentasse, sobre o custo que a gente está rodando agora nessa safra. Eu sempre ouvi, ao longo dos anos, que o custo está 30 sacos, está 40 sacos, está tantos sacos, numa safra de soja que ela fica ali na faixa de 75, 80 sacos. Mas eu queria ver de você, ouvir de você, o que você acha de custo, se está dentro de um parâmetro normal ou se a gente está vivendo realmente numa bolha de custo elevado que pode trazer problemas para o planejamento desse produtor. Então, quando a gente fala de custo de soja, nós temos alguns cenários. Nós temos aquele produtor que sabe quanto que ele comprou, mas não sabe quanto é o custo. Tem aquele que faz a conta do custo só dos insumos. E alguns poucos coloca todo o custo dele realmente, de máquina, de pessoal, de mão de obra. Então, é importantíssimo por isso. Quando a gente vai só para o lado dos insumos básicos ali, pensando em fertilizante, fungicida e os demais, hoje ficaria em torno de 30 sacos. Mas você falar que o custo seu de soja é 30 sacos é o maior erro. Porque quando você vai colocar depreciação de máquina, quando você coloca correção de solo, quando você coloca mão de obra, combustível, esse custo vai lá para uns 45 sacos tranquilo. É muito né, alto cara? O custo. Então, o risco é alto, o nível de investimento é alto. É por isso que eu gostei do que você falou e eu acho que é por isso que você fala tanto desse sistema, de pensar nesse planejamento a longo prazo, porque na minha visão, eu como técnico, eu acho muito positivo. Porque
Porque o pessoal vai começar a realmente planejar até esse melhoramento do solo ao longo das culturas e dilui pensando nesse planejamento, né? Vou diluir o custo disso. Hoje eu vou fazer um calcário, vou fazer um fósforo, pensando já nessas culturas todas pela frente, né? Eu achei muito interessante você falar disso, porque casa com o planejamento de água que a gente sempre fala. A gente tem que olhar para isso. Teve um ano especificamente que eu estava com muito problema de água na bacia, acho que se não me engano foi 2021, estava tendo muita crise, muito conflito, e eu virei para Fred um dia, alguns amigos, Adson, que a gente estava numa roda de conversa, falei, cara, por que a gente não propõe fazer um inverno vazio para parar com essas pragas, com isso tudo que a gente está tendo aqui na região, porque já não tem água. O pessoal já está com problema para acessar a água, não tem água no rio, não tem água em barragem, está tudo ruim. Para ao invés de a gente ficar batendo cabeça com cultura nesse momento, por que a gente não pede para todo mundo dar uma parada, para mais cedo, planta uma cultura que vai terminar julho ali, e de julho até outubro fica sem nada. Ele falou, Tobias, eu acho que não é a solução. Aí na época eu fiquei assim, eu senti como um banho de água gelada. Aí eu falei, rapaz, mas eu pensei tanto nisso, eu acho que tanto vai resolver a solução, o problema da região, né? Seria uma solução. Mas naquele momento eu falei, não é tão simples, porque tem muitas variáveis ao longo do caminho, né? Tem muita praga que a gente não consegue controlar. Mas quando você fala desse planejamento em sistema, como se fosse um período mais longo, eu acho que casa um pouco com observar esses parâmetros também, né? Observar a chuva, observar a disponibilidade de água no rio, para poder se planejar se, olha, 2024, 25, 26, provavelmente vou ter problema com água, então eu vou fazer uma cultura que bebe menos, que eu cabo mais cedo e eu saio de agosto, setembro, que é quando seca tudo, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse planejamento de longo prazo e como que você passa isso para o produtor, para quem está nos ouvindo entender um pouco mais como que é esse planejamento de um ano para outro, porque isso pode ajudar demais a região, na minha visão. Sim, não, com certeza. E se você pegar esse planejamento, daqui para frente, já tá tendo reflexo de quem não planeja. Então, a agricultura está chegando num ponto que ela não vai... A pessoa que não planeja, ela não vai sobreviver mais. Ela vai começar a ser engolida pelos grandes, porque o grande ele está trabalhando como empreendedor, ele está empreendendo, então está trabalhando com planejamento de longo prazo. E, de fato, é o que você falou, você fazer um vazio de inverno seria, né, seria lindo se desse para fazer, mas nós estamos numa região irrigada, que planta semente. E é tão impressionante, Tobias, que quando a gente vai lá para a região que o meu sócio fica, lá em Capinópolis, perto de Tuiutaba, nós estamos num ambiente lá de 550 metros, muito quente. Uberlândia está a 1.000 metros, bem mais fresco, e Uberlândia está sofrendo com mosca, e lá em Capinópolis não está sofrendo com mosca. Por quê? Capinópolis só tem sequeiro. Então o pessoal tira a soja, põe o milho. Então colhe o milho ali em agosto, aí fica tudo parado. Então a pressão lá é bem menor, mas é um outro cenário. Voltando para o nosso cenário aqui de Paracatu e região, o produtor precisa sempre pensar na cultura que ele vai plantar, o ciclo e a quantidade de água, porque não é só o ciclo, quanto de água e qual aquela cultura minha demanda. Entendi. Se você pegar a maior demanda de água, é no estágio reprodutivo, né, que está em fase de enchimento, de grãos. Então, por isso que a gente sempre bate muito em cima disso, o cara pensar num sistema e ele já teria que saber o que ele vai plantar depois da soja do ano que vem. Entendi. O ideal seria isso, né? Ele começar a olhar para esse planejamento, porque realmente, como a gente comentou aqui mais cedo, a gente não dá para prever o futuro, mas se planejar e se preparar para os possíveis desafios, né? A gente está vendo aí o tanto de desafio que a gente mencionou aqui hoje. Imagine se o cara conseguir se planejar um pouco melhor, né? Eu acho que traz uma tranquilidade até financeira para o negócio, né? Viabiliza mais. Mas, Elisa, eu queria que você deixasse a mensagem final sua, já te agradecendo aqui a participação. Foi rapidinho o nosso episódio, realmente, para a gente poder passar uma mensagem bem objetiva. Quero te agradecer demais seu tempo. Eu sei que vocês são corridos demais lá na Tesa, mas deixa a sua mensagem final para o pessoal, seu contato, para o pessoal poder te encontrar. E aí eu te marco nas redes sociais também para você ficar conhecido para o pessoal aí. Isso aí, Tobias. Obrigado, viu? É sempre um prazer poder falar com você, estar aqui no seu estúdio. E, de fato, foi um bate-papo bem legal, muito rápido, né? Mas foi de muita qualidade. Então, o recado que a gente deixa para todos os produtores é que você planeje sua lavoura. Planeje tudo que você vai fazer para não ter surpresa. Então, tenha ao seu lado profissionais capacitados, profissional que não se sente acomodado com aquilo que está fazendo, profissional que investe em pesquisa, porque tudo que existe hoje é pesquisa, nem essa camisa aqui não teria se não fosse a pesquisa hoje. Então, procure do seu lado um profissional que consiga fazer isso.
e planeje antecipado. Mais uma vez a gente fala a sua lavoura. Saiba o que você vai plantar, o ciclo dela e quanto de água ela demanda. E quais as principais pragas. Tenta entender o que o seu vizinho está fazendo. Isso vai te ajudar muito. E pode contar sempre com nós da Tesa. Meu contato, vou passar meu contato para vocês, é o DDD 38 99830 0386. Você também nos encontra nas redes sociais, em tesa.consultoria, e na minha rede social no Instagram, Elias Lima Neto. Estamos aqui à disposição e deixo aqui meu agradecimento e que todos aí tenhamos uma excelente safra. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa nos comentários sua pergunta, deixa qualquer dúvida que você tiver sobre o episódio, sobre o assunto, que a gente leva para o Elias e faz questão de responder todo mundo. Compartilhe o vídeo, deixa seu like e depois a gente se fala mais. Um abraço, até mais.